bom? Mais um Mãos Solidárias no ar aqui na TV Câmara Campinas. Mais uma história de uma instituição para vocês conhecerem. Uma história bonita, de um trabalho muito bacana aqui na região de Campinas. Hoje a gente veio para o Jardim Monte Cristo conhecer um pouco do Instituto Paulo Freire. É um instituto que existe já desde 2008, tem alguns anos aí para a gente saber dessa história. E quem vai contar para a gente aí os detalhes é o Paulo Almeida, diretor e coordenador técnico aqui do Instituto. Paulo, obrigada por tirar seu tempo para conversar com a gente. Tem muita criança para dar conta, então eu sei que o tempo é curto. De fato é curto. Eu quero agradecer, Dalila, por esse espaço, por essa oportunidade de poder falar do Instituto Paulo Freire, de mostrar para a nossa comunidade o quanto nós temos essa preocupação de cuidar das nossas crianças, que são, na verdade, o nosso futuro. O futuro do nosso país é pela criança. Se investirmos e cuidarmos das crianças, teremos uma sociedade mais equilibrada. E é justamente essa a visão do Instituto Paulo Freire. Essa missão aí bonita desse local bem bacana, que vocês vão ver imagens, vão conhecer aí mais de perto. Paulo, se a gente for visitar o site de vocês, as redes sociais de vocês, a história de vocês começou lá em 2008, né? E você já está na instituição desde 2011, mais 2011, ou menos? Então vai saber contar aí um pouco da história pra gente. Tem um pouquinho de história para contar. Então, na verdade, o Instituto foi formado como empresa em 2008. Só que as ações para se estabelecer o Instituto, elas começaram antes, que foram as compras dos terrenos, feito pela mantenedora, através do nosso presidente, pastor Paulo Freire Costa, que teve justamente essa visão de que precisaria oferecer um pouco mais para essa comunidade, cuidando especificamente das crianças. Ele percebeu aqui na região do Monte Cristo, Jardim Monte Cristo e Parque Osiel, que é uma área que foi originada de uma invasão a princípio, tinha muita carência de diversos equipamentos, e equipamentos de toda a natureza, e também equipamentos sociais. E nesse momento ele falou assim, se nós estamos aqui e como igreja, nós temos uma missão de ajudar essa comunidade. E ele começou a trabalhar a criação do Instituto. Porém, isso não nasceu de uma hora para outra, ele começou comprando um terreno, comprando outro, e ele foi formando o entorno para montar a instituição que se estabeleceu em 2008, como uma empresa juridicamente registrada em 2008. Mas ele começou essas ações bem antes, com essa ideia já em mente de oferecer um serviço para essa comunidade. Mas foi sempre pensado mais assim na criança, né? Sim, porque com uma área que era originada de uma invasão, existia muitas crianças ociosas e brincando nas ruas. E a gente sabe muito bem que quando a gente está com muita ociosidade, existem muitos riscos que ficamos expostos. E para a criança isso não é diferente. E era justamente essa visão dele, tirar as crianças da rua, trazer para um espaço num contraturno escolar e oferecer a oportunidade delas se desenvolverem em algumas habilidades que elas se identificassem. E o carro-chefe estabelecido aqui no Instituto é trabalhar a área musical. Por isso que as nossas oficinas-chefe aqui é sempre voltado para a música, embora a gente tenha também atividade física, atividade de informática, artesanato e apresentação, como se portar, como se falar em público. A gente trabalha diversas oportunidades para a criança se desenvolver, mas o foco nosso é a área da música. E assim, quando começou essas primeiras ações, lá no passado era tudo voluntário, né? Tudo ali pelo amor a ajudar essa criançada, essa comunidade, era tudo dessa forma, né? Era, exatamente. E justamente aí é que vem a diferença, porque a gente pensa que não, mas quando você começa a ter o contato, você começa a fortalecer vínculo. Você começa a vivenciar aquela situação daquela família, daquela criança, e aquilo faz parte de você. Então, quando você começa um trabalho social, nós começamos a dizer aqui entre nós, quando a gente discute casos, que isso faz parte da nossa formação como pessoa. Parece que entra no sangue, você não consegue mais se livrar. Você está sempre pensando, sempre se preocupando, e aquela vida daquela criança cresce junto com a gente. A gente tem vínculo com eles e eles têm vínculo conosco. E nós trabalhamos isso também para desenvolver o vínculo com a família. Nós temos contato com os pais, com as mães, e aqui é um espaço também para os familiares se encontrarem.
que é importante, né, nessa fase tão jovem da criança, garantir esse vínculo mesmo, né, essa proximidade, essa relação saudável com a família. E que na verdade nós chamamos aqui um programa que nós temos trabalhado, que ele não é de Campinas, nós pegamos isso como exemplos de outras cidades, que chama Infância Protegida. Nós temos que proteger a infância. A infância não dá só nessa fase que a gente está. Ela vem bem antes. Nós começamos aos 6 anos. Mas tem criança de 5 anos, de 4 anos, que já tem que ser trabalhada a formação do pensamento e também as nossas ações como adulto para proteger essa criança. Depois ele entra nessa fase que vem para a tipificação do nosso serviço, né? Que é de 6 anos a 14 anos e 11 meses, ele se enquadra aqui. Só que a partir daí continua sendo um adolescente com 15, com 16 e que precisa da nossa atenção. Não é o foco do nosso serviço, mas nós trabalhamos também quando a criança ou adolescente, saindo daqui ao completar 15 anos de idade, nós trabalhamos para que elas tenham a oportunidade num equipamento que trabalhe dessa idade em diante. Geralmente a gente procura os patrulheiros, conseguimos mandar algumas crianças para lá e temos até casos de muitos que já estão no primeiro emprego através dessa parceria que a gente tem com os patrulheiros. Até porque elas ficam com uma dificuldade de se desligar da instituição, né? Quer continuar. Fica. Isso aí é outra coisa que nos marca, porque chega o momento de sair, é uma ruptura, tanto no nosso sentimento como no sentimento deles. Temos casos que eles chegam a dizer, não, nós não queremos sair, queremos continuar. E a gente franqueia esse momento de adaptação. Vem uns dias, faltam outros e vão se desligando aos poucos. Faz bem para nós, faz bem para eles também. E o nosso pensamento, o pensamento do nosso presidente da nossa igreja mantenedora, que é a Assembleia de Deus Ministério Belém em Campinas, o pastor Paulo Freire, é que a gente possa expandir esse trabalho. Pegando agora com o serviço de convivência de 15 a 24 anos de idade, que é uma tipificação do serviço social. Tem um serviço de convivência para a idade de 15 a 24 anos de idade. Ele tem a intenção de começar um trabalho aqui, inclusive já fez a programação de expandir o prédio pela mantenedora para poder oferecer esse serviço também para essa comunidade. Vamos falar sobre o espaço físico, então, né? Que é um dos grandes desafios de quem trabalha no terceiro setor, no voluntariado. Quando começa, vou dar uma cesta básica, vou dar sopa, vou oferecer uma oficina, é onde realizar esse espaço, né? E aos poucos vai conseguindo uma sala, um quarto, aí aumenta. Como foi esse espaço aqui, que é um espaço relativamente grande não, é um espaço grande, na verdade, para tantas crianças. Como foi aí um pouco dessa história? Como na verdade quem está de fora, que ainda não entrou aqui, ele não faz ideia do espaço que tem aqui. Sim, por fora não parece que é tão grande. Não parece. Mas aqui, a princípio, foi construída as 4 salas aqui do piso, mas o refeitório com os sanitários, né? Mas já era o projeto de fazer as salas superiores. E essas salas superiores foram concluídas em 2016. Então, são 4 salas amplas na parte de baixo do prédio e mais 4 na parte de cima. E no terreno do lado, que a mantenedora já adquiriu esses terrenos, a ideia é que esse mesmo espaço seja replicado do lado de lá. Seriam mais 4 salas inferiores, no piso inferior, e as 4 salas também do piso superior, com entrada pela rua de cima, que hoje está apenas fechado, não tem acesso por lá. Mas a ideia é fazer lá. E ainda, acima das 2 salas, das 4 salas superiores, fazer uma quadra maior, porque nós vamos pegar desde essas salas, são 4, mais as 4 do prédio, e ali vai ter uma área para evento bem maior do que a nossa quadra que a gente tem aqui hoje. Para abrir espaços para mais crianças, além das quantas que vocês já atendem aqui? Além das 210 que nós atendemos, nós temos uma lista de espera, você não acredita, que chega perto de 300 nomes. Que aqui na região não tem equipamento que trabalha, quando eu falo equipamento, é um equipamento social, é uma forma de interpretar isso no serviço social, é chamado de equipamento. Aliás, são os equipamentos, em tudo é equipamento, na área de saúde é equipamento, a escola é um equipamento, o serviço social é um equipamento, um serviço de esporte também é um equipamento público.
No caso aqui é um equipamento privado, ele é da igreja, porém ele presta um serviço público. E nós temos na nossa lista aproximadamente 300 nomes querendo vaga aqui na instituição e nós não temos espaço. Vamos falar disso então. Como que essas crianças vêm para cá? Você falou que tem uma lista de espera. Tá, meu filho mora aqui no bairro, como é que eu coloco esse nome na fila de espera? Tem parceria com alguma entidade municipal para garantir o encaminhamento de determinadas crianças para cá? Como é que funciona essa parte? Na verdade, o processo como um todo, ele deve ser feito através dos CRAS, que são os Centros de Atendimento Sociais em cada região. Existe aqui o CRAS Bandeira, que é um equipamento da Prefeitura, e as pessoas procuram o CRAS, e o CRAS ele identifica a ONG mais próxima para que essa família seja atendida. Esse é o processo normal. Mas muitas vezes ele não vai até o CRAS, ele vem direto aqui, porque existe, na verdade, a preferência para aquilo que está mais próximo dele. Ele diz, por que eu vou no CRAS para ser indicado aqui? Então ele vem aqui. A gente não ignora isso, a gente sabe que existe um processo para ser registrado, a gente faz esse registro dentro da Secretaria da Assistência, que cada atendido tem um registro na Secretaria da Assistência. O serviço da Prefeitura de Campinas é muito bem formulado, todos os equipamentos, todos os registros, é cuidadosamente preparado e nós registramos todas as crianças lá, até porque nós também temos parceria com a Prefeitura. A Prefeitura nos ajuda com a parte de colaboração financeira, embora o recurso que vem não seja suficiente. A gente fica sempre com demanda reprimida, falta de recurso, e a gente entende também que existe um orçamento público que precisa ser equalizado, não é tudo que a Prefeitura consegue suprir. Por isso a necessidade de ter parceiros, inclusive a própria igreja é a mantenedora desse projeto. Embora tenha a parceria da Prefeitura, a igreja é a principal mantenedora. Mas mesmo assim a igreja também tem muitos compromissos, não só nesse bairro, como em toda a cidade. E aí o recurso vem, mas ele acaba também não sendo suficiente. E nós temos parceiros, pessoas físicas, empresas, que a gente sempre procura para nos ajudar. Hoje a gente não tem muitos, mas alguns têm ajudado a sustentar esse trabalho. Vamos falar disso então, da questão do financiamento. Então vocês têm parcerias com público e privado e também pessoas civil, física? Sim, como é que pessoas funciona? físicas também contribuem. Tem aqueles que adotam esse trabalho, colocam no coração, entendem a necessidade de cuidar da criança. Porque nós ignoramos que a criança será o adulto de amanhã. Essas crianças precisam ser cuidadas. É mais fácil cuidarmos de uma criança agora do que depois a gente ter que recuperar um adulto. E às vezes a forma de recuperação desse adulto, ela vai ser bem mais traumática, principalmente se ele chegar a ser uma pessoa marginalizada pela sociedade e passar ainda por situação de correção pelo poder público, pela segurança pública. Então nós temos que inverter, nós não podemos cuidar do adulto, nós temos que cuidar das crianças, porque amanhã você vai ter um adulto mais equilibrado. É essa a nossa proposta de trabalho dentro do Instituto Paulo Freire. E quando vocês começaram lá atrás, tinham voluntários e tudo, vocês ainda contam com voluntários? Sim, hoje, no começo era todos voluntários, né? Quando a gente começa um trabalho, a gente conta com a boa vontade das pessoas, à disposição, e elas vêm mesmo e colocam o coração naquele trabalho. Depois que a gente vai ganhando corpo, a gente entende que nós precisamos também separar... Formalizar. Isso, porque é o seguinte... Assim como nós cuidamos das crianças e da comunidade, nós não podemos ignorar que, como seres humanos, nós também temos as nossas necessidades. Um funcionário tem sua família. E é essa orientação que nós tivemos do nosso fundador, que as pessoas eram voluntárias no momento inicial. Depois elas seriam funcionárias com todos os seus direitos preservados. Por isso, hoje aqui nós não temos voluntários, são todos funcionários dentro da legislação, registro por CLT e tudo mais. Porém, o processo de voluntariado existe dentro da lei do voluntariado. A lei do voluntariado, ela prevê que um voluntário ele pode prestar serviço voluntário até 4 horas por semana.
A mais disso, deixaria de ser voluntário, porque ele ocupa muito do tempo dele e ele tem a vida dele para cuidar. Então nós trabalhamos com voluntários sim, mas dentro da lei do voluntariado. Por exemplo, se a pessoa, eu sei fazer algum tipo de arte, quero dedicar meu tempo para as crianças, a pessoa pode se oferecer? É muito bem-vindo, pode se oferecer, nós temos espaço, nós temos inclusive um projeto de levar esse tipo de ensino, não só para as crianças, mas para as famílias. Nós temos grupos de mães, grupos de pais, que a gente vem trabalhando para iniciar um trabalho com eles. Hoje nós atendemos as crianças aqui durante o dia, mas esse prédio todo à noite ele fica parado, fica desocupado. Então, uma ideia do nosso pastor é oferecer curso para a comunidade usando o espaço que já está sendo construído aqui. E esses voluntariados são bem-vindos mesmo durante o dia, que nós teremos espaço, assim que a gente construir o novo prédio, nós vamos ter espaço também para diversos tipos de voluntariados. Olha, e a gente vai voltar depois para falar desse espaço novo aqui, que eu tenho certeza que esse Mãos Solidárias vai tocar o coração de quem está do outro lado e vamos conseguir levantar essas salas aí e deixar o espaço bacana. Eu fiquei muito feliz quando vocês fizeram esse contato falando desse trabalho, que a gente precisa tanto de um espaço para poder levar ao conhecimento da cidade o que a gente faz e também poder servir melhor essa comunidade. Então, o nosso agradecimento à TV Câmara, ao programa Mãos Solidárias, porque esse espaço é fantástico, que outras ONGs possam fazer uso também, porque nós entendemos que existem muitas ONGs que prestam serviços relevantes na cidade e que precisa, de certa forma, aparecer. A gente aqui fica feliz sempre de conhecer uma história nova e vocês abrirem as portas de vocês para a gente. E Paulo, vamos falar um pouco do dia a dia da criançada aqui, desses adolescentes. Quais são as atividades que vocês oferecem? Quais os horários? Como é um pouco aí do cronograma dessa molecada e cheia de energia? Bom, veja só, o trabalho do Instituto, ele é feito em contraturno escolar. Pré-requisito principal para uma criança fazer parte do Instituto é ela estar matriculada na rede pública de ensino. Daí ela vai ocupar o tempo dela na escola e no contraturno, quando ela não está na escola, ela vem para a instituição. As crianças que vão para a escola à tarde frequentam o Instituto pela manhã. Então, pela manhã elas chegam às 8 horas, recebem o café da manhã e depois são divididas nas atividades. Essas atividades ocorrem até por volta de 11 horas. 11 horas elas vão para o almoço e do almoço elas seguem para a sua escola onde ela estuda. Aquelas crianças que estudam à tarde, estudam de manhã, elas vêm para o Instituto à tarde. Chegam a 1 hora, almoçam e segue para as atividades. Daí vai até por volta de 3h30, 4 horas, eles saem, tomam o lanche da tarde, já se preparando para ir para suas casas. Durante o dia, nós temos atividades diversas, mas o nosso foco é música. Na área da música, nós temos canto coral, temos também canto individual, violinos, flautas, teclados, violão e temos a fanfarra. A fanfarra, inclusive, nós tivemos, quando nós montamos essa fanfarra, foi um projeto que nós pedimos ajuda para o Instituto EPTV. O Instituto EPTV patrocinou o nosso início da fanfarra. E foi lá em 2013. De lá para cá, nós continuamos mantendo, mas naquele momento nós fomos patrocinados pelo Instituto EPTV, que nos ajudou muito. E essas atividades musicais, elas acontecem todos os dias, que é o carro-chefe. Mas nós temos também informática, tivemos uma parceria com a Microcamp, que mandou o funcionário deles aqui durante um período, dando cursos da área de informática para as crianças do Instituto. Com a pandemia, o processo perdeu um pouco. Precisamos restabelecer, os nossos computadores ficaram defasados, os programas recentes não rodam naquelas máquinas antigas, por fim não conectava à internet, perdia a conexão, perdia também o rendimento da máquina, ela não conseguia rodar um programa e nós tivemos que desativar. O projeto agora para 2023 é restabelecer a oficina de informática e, se possível, até reafirmar, diria, as parcerias. A Microcamp é uma que nós vamos procurar, esperamos que seja possível retomar aquele trabalho.
e outros que puderem nos ajudar na área de informática, vamos ter que trabalhar. Mas temos também artesanatos, temos educação, a gente chama de educação física, o nosso monitor de educação física, ele é professor de educação física, tem conhecimento para isso, e nós temos essas atividades. Mas nós também tivemos conversando com o SESI disponibiliza serviço para as entidades, e não conseguimos evoluir, mas pretendemos trabalhar mais essa questão também da oficina de esporte, tanto em basquete, como em vôlei, como em futebol, que a gente sabe que isso está no dia a dia da criança. E com essa quadra nova que nós vamos fazer assim que construir o prédio, vamos ter condição de trabalhar mais essa parte de esporte. Esse é o nosso foco. Agora, no dia de hoje é voltado para música, atividade física e atividade de informática. Qual é o mais disputado aí das músicas? Sempre tem um instrumento que todas as crianças querem ir para a oficina. Tem. Mas olha, na verdade, eles pegam tanto gosto pela música que eles tocam diversos instrumentos. A fanfarra é a preferida, porque a fanfarra é ritmo, né? Faz aquele barulho, você anda para lá, anda para cá e mexe com aquilo que criança gosta. Mas o grupo de violinos tem feito um trabalho fantástico, está muito lindo de vê-los tocando, apresentando. E uma coisa também que eu quero fazer aqui, um parêntese, que um dos nossos atendidos de anos atrás, hoje ele toca na orquestra do SESI. Olha. Aprendeu música aqui. E isso até nos enche assim de um orgulho santo, vamos falar assim, né? Porque a gente fica de fato orgulhoso de saber que o trabalho que o Instituto ofereceu, o ensino que o Instituto ofereceu, está servindo para essas, hoje adultos, né? Seguirem suas vidas, talvez até como uma profissão. A nossa professora de violinos, ela foi atendida aqui na instituição e hoje ela é professora, dá aula aqui no Instituto, dá aula também particular, mas ela foi formada aqui na instituição. Dá uma sensação de dever cumprido, isso, né? Isso, exatamente. Muito bom. Paulo, hoje para quem está pegando Mãos Solidárias agora aí no meio do caminho, a gente está conversando com o Paulo Almeida, diretor e coordenador técnico aqui do Instituto Paulo Freire, no Jardim Monte Cristo. A gente conheceu um pouco da história aqui do local, sobre as oficinas, as atividades que são oferecidas para as crianças e pré-adolescentes, adolescentes ali até quase 15 anos. E é uma atividade muito bonita, é um trabalho muito bem feito, você vê que os profissionais estão ali envolvidos, sérios, que estão fazendo sua atividade com muito amor. Paulo, eu vou deixar esse momento para você dar o recado que você quiser, eu vou deixar esse minuto aqui, minuto e meio, fica à vontade na câmera para dar o recado que você quiser para quem está do outro lado. Perfeito. Olha, o que eu queria passar de mensagem para aqueles que estiverem nos assistindo nesse momento é que nós temos uma missão muito forte de cuidar da nossa sociedade, cuidar do nosso país. Nós entendemos que é cuidando de crianças que vamos fazer um país melhor. E queríamos convidar a todos que somem conosco nesse trabalho, seja no Instituto Paulo Freire, ou seja em outra instituição que volta a atenção para cuidar do futuro do nosso país, cuidando de crianças. Assim a gente vai evitar que amanhã uma criança que não foi atendida possa enveredar por caminhos que não são dos melhores. Para fazer esse trabalho não é difícil, porque se cada um fizer um pouquinho, nós construímos muitas coisas. O que nós precisamos hoje são de pessoas parceiras, que possam contribuir com esse trabalho, que possam vir nos visitar, conhecer como que o trabalho é feito e até participar e verificar como que a sua doação, a sua contribuição está sendo utilizada, está sendo aplicada no dia a dia desta comunidade, dessas crianças. Então nós pedimos àqueles que puderem nos ajudar com a sua contribuição para que esse trabalho possa se expandir. É muito bem-vindo e você vai estar investindo para aquelas famílias que de fato têm necessidade. O Instituto, ele não serve apenas às crianças, ele serve a seus familiares. Tem muitas mães, muitos pais que ao saírem para os trabalhos não têm onde deixar seus filhos. E um espaço como esse do Instituto Paulo Freire,
ele auxilia muitas famílias, seja aqui no Instituto, seja em outro bairro, em outra cidade. As famílias precisam ser amparadas e é um serviço desse, que é um serviço público, embora nesse caso esteja sendo executado por uma entidade privada, mas ele é um serviço público que todos nós temos o dever de fazer. Não apenas esperar que os governantes façam. Os governantes podem nos ajudar, mas os governantes também não têm recurso humano para cuidar disso. Ele precisa que a sociedade se organize. O Instituto Paulo Freire é uma parte dessa organização social para atender uma necessidade da nossa sociedade, da nossa comunidade. Então venha nos ajudar, é um projeto que faz dignificar o ser humano. E eu deixo aqui essa mensagem, os números das nossas contas bancárias, ou melhor, da nossa conta bancária, do nosso Pix, nós vamos fornecer e creio também que podemos depois disponibilizar por escrito, mas a nossa conta bancária é na Caixa Econômica Federal, agência 0296, operação 003, pessoa jurídica, né? E a conta é 735-3, 735-3, agência 0296. O nosso Pix é o nosso CNPJ, 10 241 797 1000 inverso 72. Esse é o nosso Pix. Caso você tenha condição de nos ajudar, será muito bem-vindo e você vai estar investindo para aquelas famílias que de fato precisam muito da nossa ajuda. Muito obrigado. Eu que agradeço novamente o tempo e por abrir as portas aqui do Instituto, e a TV Câmara deixa as portas de lá abertas para vocês voltarem em outro momento também. Tá bom, Dalila, agradeço muito mesmo. Foi um prazer enorme receber vocês aqui e sou de fato muito agradecido por esse espaço. Obrigado. Obrigada, Paulo. O Mãos Solidárias de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a história de mais uma instituição com um trabalho tão bonito aqui na região de Campinas, que vocês possam ir no YouTube, assistir o programa também com calma, depois que ele for ao ar, porque aí você pode dar um pause, parar com atenção, anotar todos os dados que o Paulo falou, e todos os outros também vão estar passando aqui na tela da TV para vocês acompanharem, e eu aguardo vocês na próxima edição. Tchau, tchau!